crucial. Assim como eu não pude deixar de citar que quem segurava o piano em Canoas era o baiano, que era o Aloísio, e era o Carcará. Na época, 2 meninos. Foram eles que seguraram o piano lá. Meu nome é Alfredo, eu sou natural de Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil. Lá na década de 70, apareceu na TV um seriado, Kung Fu. E a gente achava interessante, eu como adolescente, eu achava interessante aquela questão do jogo de pernas, aquela luta, aquela coisa com aquele jogo de pernas. E fui, juntamente com um amigo, o Marcelo, fomos a Porto Alegre, atrás de onde tinha escola de Kung Fu. Chegando lá, não era o que eu procurava. Não era aquilo que eu tinha interesse, não era aquilo que eu achava legal. E ficou daquele jeito. No segundo semestre de 1977, o Marcelo me procurou na minha casa dos meus pais, ali na rua Barão de Cotegipe, esquina com a Caramuru, em Canoas. Me procurou e disse: Alfredo, olha esse cara aqui. Me apresentou um outro gurizão, que regulava de idade com a gente. E me apresentou ele, e esse gurizão deu um giratório com uma mão no chão, fez mais um outro movimento plástico, assim, de uma plasticidade bacana. Foi para trás e pulou, saiu quase como uma estrela, digamos. E aquilo, de pronto, já disse: bah, eu gostei disso aí, é isso que eu quero. Achei bacana, me identifiquei. O que ele fez? Na verdade, primeiro ele fez um rabo de arraia, uma meia-lua de compasso, e fez um S dobrado, um AU, e é isso que eu quero aprender. E esse rapaz era o Aloísio Coutinho Neves Ferreira. A gente chamava ele de Lu, e Luísio, né? E ele começou a nos ensinar capoeira daí pra frente. Marcamos e começamos a aprender capoeira com ele. Eu nunca tinha visto capoeira. Nunca. A formação da primeira turma surgiu da seguinte forma. Logo na virada do ano de 77 para 78, conseguimos o lugar, que foi o porão da casa do pai do Marcelo, do pai e da mãe do Marcelo, na rua General Salustiano, número 194, Canoas. E lá começamos com a capoeira. Era o Aloísio, que era o nosso instrutor, o nosso anfitrião, o Marcelo Junqueira, o Adalvir Meribe, o Nilson José Guarani César, também conhecido como Topeira, o Vinícius Longoni, já falecido, e o Nino, o alemão Nino. E aí começamos, todo o primeiro semestre de 1978, nós estivemos neste porão, pequeno, né, um pouco espaço. Foi ali que se iniciou a primeira turma. Logo em seguida, no segundo semestre, fomos para o Canoas Tênis Clube. E aí a turma cresceu, o grupo cresceu. No tênis entraram os irmãos da Molim, né? O Carlos e o César e o Carlos, o alemão, né? O Carlos, a Tininha. Cito esses primeiro porque foi aqueles que tiveram maior projeção, né? Mas teve muita gente ali. Teve o Marcos, teve o Átila, o Celso fez capoeira ali. Hoje o Celso mora em Brasília, o Celso morava em Porto Alegre. Porque a gente, até iniciar no tênis, a gente fazia umas incursões
em Porto Alegre. O Aloísio nos levava em alguns locais. O principal local era com o mestre Souza, dito mestre Souza, mestre Monsueto. E aí lá conhecemos o Celso, e aí o Celso veio com a gente, vinha treinar ali em Canoas junto com a gente. Tivemos um bom período ali no Canoas Tênis Clube, bastante gente passou ali por ali. Logo em seguida, fomos para o Clube Cultural Canoense, no ano seguinte, 1979, né? E lotado. Se o tênis tinha bastante gente, no Canoense não tinha espaço. E lá, já em 1979, já se fazia assim, o Aloísio era o professor, o instrutor, mas a gente ali já começava a dar toque para o pessoal que estava chegando, ajudar a ensinar a gingar na frente, esse tipo de coisa, né? O Aloísio, ele trazia com ele uma dita tradição que o capoeirista tinha que ter um apelido, né? Não pegou muito, né? Não pegou muito. Ele tentou me apelidar de Curisco, não pegou. O Marcelo, eu nem me lembro qual era o apelido do Marcelo. O Alemão, que era o mais menino do grupo, que já se sobressaía, estava sempre junto com a gente também, ele, como era o menor, como era o mais pequeno, ele chamava de Pinto Novo, cantava aquela música, Pinto Novo anuncia. A Tininha, o apelido dela já era Tininha, né? Então ele tentou assim colocar apelidos em todos, mas na verdade não colou em ninguém. Bom, eu passo a ter conhecimento de outro grupo de capoeira em Canoas, a partir do momento, eu acho que em 1981, se eu estiver errado, eu peço desculpas, né, se eu estiver errado, mas pelo que eu me lembre, a partir de 1981, entrou um outro rapaz lá nas lojas Dick, em cima das antigas lojas Dick, que começou a fazer um outro trabalho. Não, mas eu acho que a capoeira ela sempre foi mais ou menos do mesmo jeito que a gente vê. Ela sempre teve algumas vertentes, né? Um joga mais em cima, outro joga mais embaixo, e aí por diante. Eu não vejo muita modificação. Essa pergunta, Leandro, nós fazíamos na década de 80 para João Pequeno, Ferreirinha, Bobó, Curió, Boa Gente, né? Que eram os mestres que vinham junto com... que vieram para cá, junto com o mestre Nô, junto com o mestre Braulino. Então essa pergunta também a gente fazia, e se ouvia, uma coisa que mais se ouvia dos mestres, principalmente do João Pequeno e do Ferreirinha, talvez que fosse que a capoeira estivesse mais violenta, porém menos perigosa. Então talvez a única coisa que eu possa diferenciar agora da frase daqueles mestres, talvez acrescentar, fosse o seguinte: ela está bem mais violenta e bem menos perigosa. Não, o início da capoeira, talvez que eu pudesse agregar, seria enfatizar o seguinte: temos que lembrar que o Aloísio introduziu a capoeira ali, pelo menos no que a gente tem notícia, certo? E o Aloísio me foi trazido pelo Marcelo. Então eu acho que num contexto geral da criação e da manutenção da capoeira, todos têm uma pequena participação. Na verdade, todos têm uma grande participação, né? Aqueles que iniciaram e os que depois tiveram a inteligência e a capacidade de dar a continuidade, né? Eu também sempre trago assim, Leandro, ó, o que sobrou, porque cada local vai restando, deixando um legado, né? Por exemplo, lá o Porão, daquela primeira turma, foi aquele que me energizou por tantos e tantos e tantos anos, né? Depois ali o tênis clube, falou em tênis clube, vai ter que lembrar daquela galera ali, de onde veio o Alemão, de onde veio a Tininha, de onde veio o César, o Cachorro, né? E outras, mas basicamente eu acho que as maiores contribuições vieram com eles. Lá no Porão, né? Ainda do Porão veio a questão da chegada do Nô, em 1983,
né? Então acho que seria interessante isso, colocar. O Marcelo encontrou o Aloísio. Os dois me procuraram. Dali se iniciou essa nossa história. Eu acho que temos que dar um mérito para o Aloísio, que ele sempre incentivou a gente a dar aula. Mas encontrou terreno fértil, né? Se o terreno não tivesse sido fértil, não teria vingado. Ele sempre teve, você tem que ensinar, vamos passar o que que vocês aprendem, né? Ele também, diga-se de passagem, ele, um menino, na sua terceira graduação de capoeira, ele estava, né? E ele foi além até da capacidade dele, né? Ele se puxou muito, ele tentou muito, né? Bom, então, logo em seguida que eu digo, lá por 1982, eu comecei a fazer primeiro início de dar aula numa escola lá em Novo Hamburgo, que eu ia à noite lá ensinar um grupo lá. Outra coisa que eu gostaria de citar, mas na verdade a minha primeira turma de capoeira mesmo foi ali, sim, na Barão de Cotegipe, com a Caramuru, na garagem da casa da minha mãe e do meu pai. Essa primeira turma, formada pelo Paulo Ricardo, né, conhecido depois como Paulinho Capoeira, né, pelo irmão dele, o Luiz Oliveira Bastos Júnior, o Chatinho, o Toco, o Ari, grande figura o Ari, o Vanderlei, o Renato, o Dilamar, meu Deus, também outra gigantesca figura, né? Então eu vou aqui com certeza esquecer nomes. O Marcelo Schneider, hoje conhecido como Matraca, vou esquecer de gente, com certeza eu vou esquecer de gente aqui. O Luciano, filho do Zé Gás, conhecido como Verguinha. Então essa foi a minha primeira turma de alunos. Os irmãos Gerson e Juarez. Eu não vou entrar eu vou entrar apenas em Canoas, digamos, tá? O Carcará dava aula em Canoas. E eu sempre queria fazer uma observação, se tu me permitir. Eu queria sempre, eu gosto de lembrar o seguinte. O Aloísio, naquele período, um menino. O Carcará, naquele período, um menino. Mas eles, os dois, era quem carregavam o piano. Eles que ensinavam o grupo deles com os acertos, com os erros de cada um deles, do que o conhecimento da capoeira e do que o conhecimento da vida daquele momento, né, de uns jovens, né, com os acertos e com os erros respectivos a esses períodos, aquele período, certo? Então eles seguravam o piano para depois, ainda nós não chegamos lá, né, para depois a vinda do Mestre No pelo nosso lado, a vinda do Mestre Índio pelo lado do Carcará, certo? Mas eu gosto de enfatizar isto e de deixar claro que, na minha visão, o mérito era deles, porque eles seguravam os grupos deles. Vinha o mestre da Bahia para um lado ou para o outro, mas era aquele momento, era aquele pico, e depois quem segurava mesmo durante o ano, né, eram eles nos grupos deles. Isso, com o passar dos anos, eu valorizei muito, né? O irmão do Carcará também, o Gavião, acompanhou o Carcará praticamente toda a vida, né? O vovô, o Kid depois, que eu não gostaria de dar o meu depoimento unilateralmente, como sendo só da nossa vertente. Bom, para falar a chegada do Mestre No, eu tenho que voltar a alguns detalhes, né? Neste período, o Aloísio procurou e esteve em alguns lugares, academias, salas, conjunto comercial, uma academia que tinha ali do lado, agora me foge o nome, do lado da antiga Esbardecar, diversos lugares. Aí ele conseguiu dar aula no Rondon. Se nós tivemos a etapa do Porão, na General Salustiano, se nós tivemos a etapa do Canoas Tênis Clube, a breve etapa do Clube Cultural Canoense,
nós temos que dar um destaque à Escola Marechal Rondon. A Escola Marechal Rondon, o nosso instrutor, o Aloysio, ele já estava com um pouco mais de experiência, né? Ele já tinha uma base, ou seja, ele já tinha serviço, ele já tinha trabalho para mostrar, que éramos nós, aquele grupo que precedeu o Rondon, né? Mas o Rondon é de uma importância extremamente grande, porque ali iniciaram na capoeira o Dentinho, iniciou na capoeira o Heitor, o Dindo e o João Gilberto, dezenas e dezenas de pessoas. Houve o boom também das gurias entrarem na capoeira, a mulher na capoeira, porque até lá, até então, até o Rondon, a mulher na capoeira era representada pela Tininha. De 78 a 82, a mulher na capoeira era representada apenas pela Tininha. Muito bem representada, por sinal. Né? Na capoeira, estamos falando da capoeira de Canoas, né? E no Rondon a coisa tomou uma proporção muito maior. No Rondon surgiu um fenômeno. Eu devo citar esse fenômeno, eu tenho a obrigação de citar esse fenômeno, porque foi um momento importante que não deixou de somar, que não ficou apenas somando, começou a multiplicar. Ou seja, quando entrou, por exemplo, o Dentinho na capoeira, o Dentinho era um menininho mas ele tinha a grande virtude que ele aprendia na aula do Rondon hoje e amanhã ele já estava ensinando os colegas dele na região onde ele morava, ali na São Vicente, no campo de futebol e etc. Por isso que eu disse que não apenas somou, multiplicou, tá? Então o Rondon foi um momento em que a capoeira explodiu. Repito, já tinha trabalho pronto, já tinha trabalho que vinha vindo desde final de 77, já tinha o trabalho do tênis clube, já tinha o pessoal que tinha tido contato com a capoeira no Clube Cultural Canoense e os outros locais também, as academias, as salas e etc. Então, em 1982, quando se iniciou lá a capoeira no Rondon, sempre tivemos porque a capoeira que a gente via em Porto Alegre, existia bastante capoeira em Porto Alegre. O mestre Monsueto, que é o mestre Souza, né, falecido, na época contramestre Paulinho, o mestre Cerqueira, né? Então, o mestre Roberto. Mas a gente tinha uma afinidade, tínhamos uma afinidade com o mestre Souza, né? Mas a gente nós sentimos que faltava alguma coisa para a gente, algo mais próximo da gente, algo mais... faltava alguma coisa, né? Foi quando o Aloysio, que havia conhecido o mestre Nô na Bahia, que o pai do Aloysio era da Força Aérea, eles viajavam por alguns lugares. Ele tinha um apelido de baiano aqui, o Aloysio, mas na verdade ele era alagoano, sergipano, agora me falta, alagoano. Porque nesse período de 78, final de 77, até o período do Rondon, e mesmo depois do período do Rondon, o Aloysio, ele viajava, ele ia ora para Bahia, ora para Sergipe, ele tinha uns lapsos de tempo que ficavam, uns hiatos, como dizem, né? Tinha uns períodos de tempo que ele ficava ausente. E a gente ficava se puxando por conta. Quando foi em 1982 que teve esse boom que eu citei no Rondon, nós precisávamos ter ele, que era um guri inteligente, o Aloysio, ele viu que a capacidade dele já tinha se esgotado, que nós precisaríamos avançar, e não seria com ele. Então ele nos trouxe, ele já conhecia o Nô em Salvador, conheceu pouco o Nô em Salvador. E aí quando foi em 1983, no primeiro semestre, a gente passou o primeiro semestre todo articulando a vinda do mestre para fazer um evento, para fazer um batizado, e iríamos trazer um mestre da Bahia, chamado Mestre Nô. Em agosto de 1983, o Nô desce de um avião, juntamente com um aluno dele, chamado Nilson. Eles descem em pleno agosto
de camisetinha cavada, que tinham saído de Salvador a 30 e tantos graus, e chegaram aqui em agosto, estranhando a fumacinha que saía da boca quando se soltava o ar. E aí que iniciou a trajetória, foi assim que o Nô saiu, palavras dele, né? Mas aqui eu não vou botar palavras dele, mas como primeira vez da Bahia, veio para cá, para o Rio Grande do Sul. E veio o Nilson junto. Quero fazer um parênteses com relação ao Nilson, o mestre Nilson. O mestre Nilson estava aqui em agosto de 83, ficou 10 dias aqui com a gente. Em janeiro de 84, quando fui à Bahia a primeira vez, visitei ele no barracão dele, que ele dava aula na Boca do Rio. E depois fui ter contato com ele novamente, agora no final do ano de 2018, via WhatsApp. Hoje, o Nilson, com 69 anos, à época ele tinha 32 anos. Então, assim que o mestre Nô veio, assim que Norival Moreira de Oliveira, veio para o Rio Grande do Sul, e assim que nós tivemos o primeiro contato com ele, em agosto de 1983. No ano seguinte, 84 para 85, o Aloysio, o baiano, definitivamente se mudou do Rio Grande do Sul. Via telefone, ele nos passou, digamos assim, para o mestre Nô. Seria dentro disso. Então, lá em 1984, ele nos passou para o mestre Nô, porque ele não tinha mais condições de vir, ele tinha uma série de problemas. Um parêntese. O baiano, ele teve uma participação fundamental, né? Foi ele o instrutor, o professor, foi ele o mestre da primeira turma, porque assim como o Dentinho aprendia num dia e ensinava no outro, o que é um mestre, né? O mestre é aquele que ensina o que sabe. O mestre, ele é o mestre do aluno dele. Uma coisa é o mestre do aluno dele, do discípulo dele. Outra coisa é o mestre reconhecido, mestre fulano de tal, né? Mas não deixa de ser mestre. O Aloysio não deixou de ser um mestre para nós naquele período. Ele era, a gente chamava ele era o nosso instrutor, né? Mas no fundo ele era o mestre daquele pequeno grupo. Era um menino que estava ensinando outros meninos. Aí nós, que na época existia um grupo gigantesco chamado Senzala, e o Aloysio, e nós não tínhamos nome antes da chegada do Nô. Não tínhamos um nome do nosso grupo. Para fazer um contraponto ao grupo Senzala, ele surgiu com o nome Casa Grande, junto com o mestre Nô, junto com o mestre que na época que era o mais próximo da gente, era o mestre Mansueto, o mestre Souza, é a mesma pessoa, né? Então, neste momento que nos intitulamos, digamos, Casa Grande. Com a chegada do Nô, o grupo Casa Grande foi se tornando Casa Grande Palmares, até um processo de tudo virar Palmares, né? E essa questão da trazida dos mestres foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente e que acredito que estivesse no nosso DNA. Porque já o Aloysio, o baiano, ele quis trazer o Nô. Poxa, que não era pouca coisa, né? Meu Deus, uns meninos trazendo o mestre Nô da Bahia. É evidente que naquele momento, Nô não era essa gigantesca figura, gigantesca que eu digo em termos de conhecimento no planeta todo, né? Mas a ideia era a mesma. Então, em janeiro de 1984, fomos eu e o Marcelo e eu, para a Bahia, a primeira vez. Agosto de 83 o Nô estava aqui, janeiro eu já estava na Bahia. Lá conheci Braulio na época, o nome Braulino, mas ele era mais conhecido como Braulio. 2 meninos, o Lázaro e o Lincoln. Conheci o que depois foi se tornar um grande amigo meu da Bahia, talvez o que eu tenha, talvez não, com certeza, o que eu tenha tido mais convivência em tempo, certo? Junto, de proximidade, que foi o índio da Boca do Rio, o índio de Braulio, né? De Braulino, e convivemos muito tempo, né? O índio tem participação na criação capoeirística, digamos assim, dos meus descendentes de capoeira. O índio teve uma parcela grande de convivência com todos nós, né?
Então, voltando para o Braulino, então, em 84, janeiro de 84, tive acesso a essas pessoas, tive acesso a mestre João Pequeno, lá no Forte Santo Antônio, né? Toda aquela galera dali do Forte Santo Antônio. Cito João Pequeno para não ficar enumerando muita gente. O contato também na ilha de Taparica. Então, alguns nomes a memória me falta, né? Então, lá na Bahia, o Nô sempre apresentava a gente para os mestres raiz. João Grande, o Caiçara, o Rasta, o Lua, o Leandro, o Anderson e o Mauro, quando estiveram lá na Bahia em 2009, eles me acharam, me encontraram numa foto na academia do Lua Rasta. Todos esses mestres apresentados pelo mestre Nô, Valdemar e Gigante, enfim, eu não vou citar aqui porque vai me faltar. Paulo dos Anjos, poxa vida, conheci em Mar Grande, né? Outra coisa que o Nô levou a gente para conhecer, Ferreirinha em Santo Amaro da Purificação. Então o baiano nos apresentando o Nô, ele abriu um leque de conhecimento da gente sobre a capoeira. Então nós sempre valorizamos a raiz, procuramos, né? A origem, sempre tentamos. Talvez vou te responder melhor a pergunta. O que nos fez buscar os mestres antigos foi a origem, a busca da origem, né? Porque daí em 85, se eu não me engano, o alemão foi morar em Santa Catarina, fazia um trabalho em Santa Catarina, eu fazia um trabalho aqui, a gente trazia os mestres de capoeira que passavam um tempo lá, um tempo aqui. No Braulino, João Pequeno, Ferreirinha, Bobó, Curió, Boa Gente e aquela galera tudo mais nova, Touro, Lázaro, Lincoln, Marreta, Lúcia, Lúcio, um menino muito querido chamado Valdir, hoje conhecido como mestre Axé, mora em Londres. Quando a gente pinta um quadro, praticamente costuma-se ver só as partes bonitas, né? Mas eu quero deixar aqui registrado, que daqui uns dias também eu não vou estar aí e que fique registrado. O Aloísio, o baiano, ele fez um trabalho dentro da capacidade dele, como eu vinha citando, mas ele também, e às vezes, no passado, eu atribuía a falta de experiência, porque na juventude se erra muito por falta de experiência, né? Tem coisas que se erra na juventude por falta de experiência, mas tem coisas que se erra na juventude por falta do melhor ajuste no caráter. Por que o baiano não vingou muito aqui? Deu a iniciação e não deu continuidade. Que me perdoem quem está ouvindo, que possa dizer que eu estou falando de uma pessoa que não está mais nesse plano, né? Não está mais entre nós, mas eu estou dizendo a verdade, né? Um pouco ele pecou por falta de conhecimento, como todos nós pecamos, né? Sempre, né? Mas um pouco também uma conduta. Por exemplo, ele chegou aqui e ele tinha ânsia de liderar o grupo. Só que ele não chegou aqui para liderar um bando de analfabetos, um bando de pessoas que não tivessem um mínimo conhecimento, embora jovens, todos com conhecimento, todos, ou praticamente todos, se conheciam entre si, né? Todos com senso crítico. Ele tinha aqui um bando de líderes natos na mão dele. E ele encontrou uma dificuldade em liderar esse grupo. E o caminho que ele buscou para liderar esse grupo foi o que acabou fazendo com que ele, na verdade, saísse fora do grupo. Por quê? Ele tentava usar uma política e uma técnica de cada um do grupo, ou as cabeças do grupo, vamos restringir aí a 6, 7, 8 cabeças, 8 pessoas, 8 componentes. Certo? Ele tentava
com que cada um desses 6, 7, 8 criassem animosidades entre si, para ser ele o elo de ligação entre todos. Ou seja, A não se dá com B, que não se dá com C, que não se dá com A, que não se entende com X, que não se entende com Y, mas ele, dentro da teoria dele, que se dá com todo mundo. Foi o erro dele. Né? Os mais velhos, que já estavam na rua há mais tempo, olhavam para isso e riam. Os mais jovens, que tinham aquele ainda que viam ele em um pedestal, foi caindo a máscara, e aí foi criando um sentimento repulsivo contra ele. Né? Então o feitiço virou contra o bruxo. E esse período, fim de 77, até o Rondon, o período fértil, um período fértil, certo? Alfredo, não estou citando meu nome primeiro só por questão de cronologia, só questão de tempo. Alfredo, o Alemão, a Tininha, o Dentinho, o Dindo, o Heitor, o João Gilberto. Eu posso citar, posso citar também nesse período do Rondon, ela teve um tempo curto, mas dentre as meninas do Rondon, talvez eu tenha que citar a Adriana, esposa do Silvio. Tiveram outras também com grande participação, mas eu gostaria de citar a Adriana dentro da capoeira, dentro do jogo, Então, esse momento eu poderia dividir. O momento General Salustiano, do Porão, primeira etapa. Segundo momento tênis clube. Vamos abranger todos os outros que ficaram orbitando no tênis clube. Um primeiro momento, o porão da casa do Marcelo, General Salustiano 194. Segundo momento, Canoas Tênis Clube e outros. Terceiro momento, Rondon. A chegada dos mestres se deve ao trabalho conjunto Universidade Federal de Santa Catarina, Unicinos, Universidade Federal de Santa Catarina, o alemão lá em Santa Catarina, eu aqui na Unicinos. Quero também deixar, esse trabalho da Unicinos, eu quero deixar registrado, esse trabalho da Unicinos, ele surtiu, ele deu frutos, porque a cadeira de capoeira dentro do curso de Educação Física da Unicinos, todo o trabalho feito para mostrar a capoeira dentro da universidade ali. Na época, o diretor do curso, o professor Lino, certo? E as pessoas que a gente levou para dentro da Unicinos, quero citar aqui o Álvaro, que foi quem registrou nossa passagem da capoeira na Unicinos. Álvaro Brum, hoje conhecido no Facebook como Jacaré de Botas. Abraço, Jacaré! Esse trabalho na Unicinos, com os diversos encontros que tivemos na Unicinos, as pessoas que nós levamos para dentro da Unicinos. Eu preciso citar uma pessoa que frequentou o grupo lá no Rondon, importantíssima, o Mico. Importantíssimo, gente. O Mico, morador de Porto Alegre, já jogava capoeira lá, conhecia capoeira lá em Porto Alegre e frequentava aqui a gente no Rondon. O Rogério também, vinha a princípio uma dupla, Mico e Rogério e Mico. Quero citar também nesse período Canoas Tênis Clube, Rondon, mas mais Canoas Tênis Clube. Né? Ali vieram no Canoas Tênis Clube, né? O Mano, o Luiz Inácio. Outra coisa que eu gostaria de citar também neste período, agora nesse momento eu estou pensando aqui e ali, certo? Mas existiu uma roda de capoeira em Porto Alegre no final da década de 70, início da década de 80, entre 79, 80, 81, existia uma roda de capoeira, porque o baiano ele nos levou, também nos encaminhava para alguns lugares, né? A gente ia visitar as academias em Porto Alegre, né? E existia uma roda de capoeira no CUE da URGS, da engenharia da URGS, que dificilmente mestre entrava.
os mestres da época. Mestre Monsueto não frequentava, Contramestre Paulinho não frequentava, Mestre Cerqueira não frequentava, Mestre Roberto não frequentava. Eram só os alunos, a bagaceirada mesmo. Quero citar outro sujeito que foi importante na formação também da capoeira de Canoas, eu não posso deixar de dar o Serginho. O Serginho tinha um trabalho, em 83, 84, 85, ele tinha um trabalho no Centro Social Urbano da Matias e por algum motivo, ele era professor de educação física, por algum motivo ele parou com aquele trabalho ali e encaminhou, como a gente se conhecia de Porto Alegre, lá de Porto Alegre, naquele período que tinha Serginho, o Nino, Peter, Rolimã, o Jacó. Aí o Serginho deixou, encaminhou, orientou os alunos dele ali para começarem a participar junto comigo. Presente desses meninos que ficaram lá, o Pedro, o Pedrão, o Chuca, eram os alunos do Serginho, né? Então, a questão dos mestres, voltemos à questão dos mestres, que eu disse que estava no nosso DNA, porque assim como o Aloysio, o baiano, trouxe o nó lá em 82, depois, quando nós fomos amadurecendo mais com a capoeira e fomos assumindo a obrigação, digamos, e a necessidade, assumindo a necessidade de nós impulsionarmos, a nossa vez de impulsionar a capoeira, a minha vez de impulsionar a capoeira, fizemos essa parceria e aí sim, devido à universidade lá, devido à universidade aqui, eu aqui, o alemão lá em Floripa, eu aqui, e aí conseguimos trazer, foi aquele período em que trouxemos o maior número de mestres. Eu posso dizer que o Rio Grande do Sul já viu. A nossa busca pela origem da capoeira é que nos fez trazer 85, 86, 87, 88, 89, eu acho que até 90, até 1990. Todo ano trazíamos mestres de capoeira da Bahia. E os mestres mais antigos, mais renomados, os mais experientes. A busca da origem da capoeira. Aquele trabalho da Unicinos, o que rendeu? Poxa, o Ratinho virou professor da cadeira de Educação Física da Unicinos. Eu acho que até hoje ele ainda está lá. Porque as pessoas que nós levamos, os professores que a gente levou daqui do Rio Grande do Sul para lá, para Unicinos, eram pessoas qualificadas. Ratinho, o Batista, o Luiz Inácio, o Mano, o Mico, o Ivonei, o Marcelinho, gente que deu sequência, cada um trabalhando no seu reduto, digamos, mas são pessoas que estão aí, são pessoas importantes dentro do contexto. Me faltou agora a memória também de um cara muito importante que tinha lá do grupo do Cativeiro, que eu acho que tinha sido também amigo, aluno do Churrasco, depois viraram aluno do Miguel, o 13 também, o Fernando, era esse que eu estava dizendo, que tinha me faltado a memória. O Fernando, um cara ligado às questões da consciência negra, um cara conhecedor desse campo, batalhador nesse campo. Então, essas pessoas frequentaram ali a Unicinos, os nossos eventos de capoeira na Unicinos, e o professor Ratinho, professor de Educação Física, que ficou dando aula na cadeira de Educação Física da Unicinos. Talvez a passagem do Miguel também é importante. Temos que citar aqui a passagem do Miguel, importante, aqui também em Canoas. Teve um convívio com a gente, o Miguel. Os seus alunos, nós criamos um vínculo, temos um vínculo com os alunos do Miguel. O Índio Oxóssi, mestre Índio Oxóssi, muitas vezes viajei para o litoral com o Índio. Lá, 79, 80, 81, eu, Marcelo, mestre Índio do mercado, o mestre do mestre Carcará. Em alguns desses períodos porque nesses períodos que o baiano se sumia, digamos assim, a gente ia visitar muitos lugares. Então, visitei muitas vezes a Academia do Índio, visitei algumas vezes a Academia do Paulinho, também lá no Monsueto, voltar a citar o Nino, o Torelli, o Silvio Sleve, também conhecido como Comeine,
Eu acredito, e é como fui instruído, além de eu ser instruído, essa instrução veio de encontro ao que eu pensava e ao que eu penso, que só existem 3 graduações na capoeira. Ou o sujeito é aluno, ou o sujeito é contramestre e está ali assessorando de uma forma, ou próximo ou à distância, o seu mestre, ou o sujeito é mestre. Eu iniciei a capoeira com o baiano. Muito em seguida, o baiano viu, além dele próprio ver, nós mesmos fizemos ele enxergar que daquela forma não tinha condição dele nos liderar. Ficamos com o Nó, fomos seguindo os ensinamentos do Nó na capoeira, certo? Então, como eu vejo a questão de mestre? Eu próprio, tu nunca vai me ouvir falar, eu sou o mestre Alfredo. Nunca tu vai me ouvir falar isso. Porque eu acho o seguinte, mais específico nessa questão, se tu chegar num local, cantar, tocar, cantar, jogar, te portar, e as pessoas que estão ali é que vão dizer, vão te chamar de mestre ou não. E quando me chamam de mestre, subsequentemente, a tocar, cantar, jogar, falar, eu ainda digo o seguinte, eu sou o Alfredo, não precisa dizer mestre Alfredo, eu sou o Alfredo. Porque a minha geração ali, nós nunca nunca nos importamos muito com esse negócio de cordel, de graduação. Até porque a questão do cordel ela foi instituída porque o tempo que o cara entra como aluno até ele chegar ao contramestre é um período longo. Então, para fazer aquele negócio, aquela questão didática, digamos assim, curricular, e foram instituídas as graduações, um cordel aqui de uma cor, um cordel acolá de outra cor. Mas a verdade é que o sujeito ele é aluno, ele é contramestre ou ele é mestre. Primeira vez que alguém me chamou de mestre foi em 1987, se eu não me engano, foram 2 pessoas que disseram para mim e disseram para o meu parceiro na época, nós trazíamos os mestres junto. Foram Ferreirinha, mestre Ferreirinha e mestre Bobó. Primeira vez que eu ouvi alguém me chamar de mestre, veio da boca do mestre Ferreirinha e do mestre Bobó. Naquele mesmo momento, ele chamou eu de mestre, eles chamaram a mim de mestre e chamaram o meu parceiro da época também de mestre. E nunca almejei, nunca busquei, nunca busco esse título, porque a história é que julga quem somos, o que fizemos e ainda o que faremos também, né? Se Deus quiser. Da capoeira de hoje para a época que eu iniciei. A capoeira as pessoas vão buscando, o ser humano parece que tem uma tendência pelo novo. O novo. Então, pelo que se vê hoje, me parece assim que tem muitos e muitos e muitos estilos de capoeira, existem muitas verdades, uma mentira dita 1000 vezes se torna uma mentira dita 1000 vezes, ela não vai ser verdade nunca, mas ela se torna uma mentira dita 1000 vezes. Eu ainda vejo lugares, porque a capoeira ela nunca pôde ser aprisionada. Quanto mais quiserem aprisionar, mais livre ela vai ser, porque se tu apertar, vai escorrer no meio dos dedos. Não tem como apertar, não tem como prender ela aqui na mão. Botaram ela, regraram ela com os cordéis, com os uniformes. O capoeirista é que tem uniforme. A capoeira não tem uniforme. Dizer que o capoeira tem que andar de calça branca, ou o capoeira tem que andar de preto e amarelo, ou o capoeira tem que andar de vermelho. É a bel prazer. O capoeirista pode vir ou não ter um uniforme. Então, para tornar ela uma disciplina, para tornar a capoeira algo mais palpável e palatável na sociedade, que foram criadas as graduações, foram criadas o uniforme. Né? Outro motivo? Econômico. É organizacional? Mas é econômico também. Mas eu ainda consigo ver, Leandro, lugares que eu vejo capoeira. Vejo capoeira como eu vi com os mais velhos. A capoeira tanto vistosa quanto forte também. Então a gente sempre brincava, o jogo helicóptero. Um jogando aqui, o outro jogando lá,
1,5 metro de distância, vejo dessa forma. Sabe? Parece que se criou diversas tendências de capoeira. O cara não, eu sou mestre de capoeira porque eu tenho 2 metros de altura e 1 metro de largura. Então eu sou mestre de capoeira porque eu dou uma patada que ela mata uma pessoa. Deve ser respeitado também, né? Mas como capoeira em si, como a arte da capoeira, é o jogo da capoeira, é a luta da capoeira, seria mais ou menos isso. As modificações, elas vêm vindo. O ser humano, ele carece, ele é sedento pela expressão novo. Parece que por ser novo, é uma novidade, isso é uma novidade, então é melhor, porque é uma novidade. Não necessariamente. A tradição é importante, é o mais importante. E essa tradição, pode ter certeza, cara, que essa tradição, ela não está na internet, ela não está no Google, ela não está... Sabe, a tradição da capoeira, meu amigo e meus amigos que estejam me vendo agora, ela vem da transmissão oral, ela vem do contato, ela vem da proximidade. Porque senão eu posso ficar no meu notebook e ser um hipermestre, saber tudo de capoeira, tudo, né? E ela é um conjunto, ela é um somatório do conhecimento da capoeira, da sua origem, da trajetória da capoeira, de por que a capoeira se criou, por que ela vem vindo, por que ela não conseguiram extinguir com a capoeira, por que não conseguiram terminar, por que ela sobreviveu à escravidão, por que ela sobreviveu e sobrevive aos preconceitos, por que de tempos em tempos ela é uma moda, depois deixa de ser moda. É cada geração que descobre, né? Então, mais ou menos, eu vejo isso. Eu não vou dizer que Canoas mudou e que tenha deixado de mudar. Ela também passa esse processo de muitas vertentes, mas me parece que Canoas é um reduto, gente. É um reduto, sabe? Ele é um reduto. Porque ali, vindo do lado da regional, ali, do lado do mestre índio, eu vou colocar como a figura mais marcante, meu amigo Carcará, a turma dele ali, o pessoal continua mais ou menos mantendo aquilo que o Carcará ensinou para eles, que era o Kid, depois ficou, hoje em dia, me ajuda aí, o Soneca, esse pessoal. Então eu acho que Canoas é um troço sui generis. Eu também posso transmitir isso um pouco ali para Santa Catarina, ali, para Floripa, aquela galera ali. Tu ainda vê, eu que estou acompanhando a distância, mas às vezes eu vejo, me parece que eu estou na década de 80. E isso eu vejo como positivo. O grupo do Dindo ali, que hoje é o representante da Palmares, os capoeiras ligados ao Dentinho. Então eu acho que nós somos felizes nessa situação. Nós somos felizes porque tu vê o pessoal ligado a mim, o pessoal ligado ao Alemão, o pessoal ligado ao Dentinho, o pessoal ligado ao Dindo, o pessoal ligado ao Carcará. Me parece que eles vêm mantendo. O pessoal ligado ao Bira, o pessoal ligado ao Chuca, o pessoal ligado ao Heitor, que se confunde um pouco, Alfredo, Heitor, sabe? Nós somos de uma mesma... O Heitor que veio do lado do Aloísio, lá do Baiano, e fez um trabalho junto comigo. O Heitor fez um trabalho ao meu lado, e eu ao lado dele. Então, voltando à questão de mestres, o mestre ele aparece quando ele tem trabalho. As pessoas começam a chamar ele de mestre. Então, eu não acredito porque o cara tem 3 metros de altura e 1,5 metro de largura, com 25 anos de idade, que ele é um mestre. Não é possível isso. Não é possível isso. Na minha concepção, né? Não vejo isso como possível e plausível. Outra coisa que eu não vejo é o mestre com uma proximidade com a idade do discípulo. Tem que ter um tempo porque a questão ela é maior do que só tu dar uma meia-lua, um rabo de arraia, um AU e uma cabeçada, uma rasteira. Ela tem que ter a questão de vida, a questão de... Então é difícil. Essa palavra mestre é uma palavra muito pesada para colocar no ombro de qualquer pessoa. E se a gente se autocolocar essa palavra, então aí sim, aí afunda os pés. A vida, ela nos traz coisas muito boas, coisas muito felizes, nos traz de sabores também.
A vida é uma coisa complexa. E digo de passagem para vocês, hein? Muito curta essa tal de vida. Muito curta. Então, por exemplo, lá no início da década de 90, não, no início não. Depois de 96, principalmente, depois de 96, que o meu amigo Braulino começou a frequentar mais aqui. Um dia fazendo as honras de apresentar numa roda, eu acho que no centro de Canoas, eu apresentei Mestre Braulino, apresentei Mestre Heitor. Aí o Braulino olhou para mim e disse assim, Mestre Heitor? Eu disse, sim, ele é o mestre daquele rapaz ali, o Leandro. Ele é o mestre daquele outro rapaz ali, o Branco. E ele é o mestre de toda essa galera que tá aqui, ó. Aí ele olhou, o Braulino, ele é o mestre do Leandro e do Branco? Daquele momento em diante, o Braulino começou a chamar o Leandro, começou a chamar o Heitor de Mestre Heitor. O Paulo me acompanhou a vida toda, lá na minha primeira turma. O trabalho, ele tem diversas medidas. Algumas corporações efetuam um trabalho maior do que outras corporações. Isso é natural da vida do ser humano. Ou apenas Pastinha e Bimba eram contemporâneos e viveram aquele período? Não! Dezenas e dezenas de outros capoeiristas tão bons ou melhores também viveram naquele período. Só que não se tornaram conhecidos tanto quanto Pastinha e Bimba e Pastinha. Certo? O Paulinho Capoeira, teve um grande período que ele participou ferrenhamente na capoeira. O fruto do Paulo, posso dizer hoje, Mestre Paulo, porque o nosso amigo Mauro, aluno do Paulo. O carteiro, o Lúcio, também conhecido, né, como o Magal, aluno do Paulo. Então eu gostaria de citar, né, nessa questão, então, o fato do Heitor, o fato do Paulo, né, esse menino, os meninos, o Anderson, o Leandro, são os caras também que estão avançando a passos largos para as pessoas daqui uns dias chamar eles de mestre. Estão avançando, o momento vai chegar, é natural. Sabe? Outra galera, o Sasquatch, a Jane, puxa, eu me desculpa quem discordar de mim, mas eu praticamente, eu me autorizo a chamar o mestre Sasquatch, a mestre Jane. Por que não? Outra coisa que eu sou obrigado, porque daqui a um dia eu vou estar morto e eu preciso dizer essas coisas porque eu estava lá no embrião. Eu estou há 5 anos sem dar uma pernada, mas eu estava lá no embrião. Eu preciso dizer, como já disse aqui nesse documentário, que o Dentinho foi um fenômeno. O Dentinho veio, quando chegou, nos deu um impulso gigantesco, porque o menino aprendia agora e ensinava 2 horas depois, praticamente como chegou mestre. Chegou sendo mestre. Tá? Como é que eu vou deixar de citar o trabalho do meu amigo, do Dindo? Mas como é que eu vou deixar de citar o trabalho do Dindo? O Dindo hoje é quem nos representa. Hoje o Dindo é aquela pessoa que nos representa, que eu vejo que mais está dando continuidade àquele espírito que tínhamos lá na década de 70, que tínhamos lá no início da década de 80, quando o No chegou, que tínhamos lá na segunda metade da década de 80, quando vieram os mestres para cá e para Santa Catarina. Como é que eu vou ficar calado quando as pessoas não admitirem que a partir da chegada do alemão em Florianópolis, a capoeira de Santa Catarina mudou? Eu não posso deixar de citar isto. Então isso é de uma importância crucial. Assim como eu não pude deixar de citar que quem segurava o piano em Canoas era
o Baiano, que era o Aloísio, e era o Carcará. Na época, 2 meninos. Foram eles que seguraram o piano lá. Para o mestre novinho ser aplaudido. Beleza, pelos méritos. Para o mestre índio vir ser aplaudido. Beleza, pelos méritos também. Mas quem segurava era, de um lado, o Baiano, de outro lado, o Carcará. Então eu vejo isso, Leandro, certo? Então coloco a esse nível o Heitor, que é indiscutível, o Paulo, que também é indiscutível. E eu já trago, não me levem a mal, mas eu trago para esse grupo, a Jane, eu trago para esse grupo o Sasquatch, porque pelo amor de Deus, mas quem sabe disso é o mestre deles. Quem sabe isso, quem sabe os momentos, quem sabe, né, é o mestre dele. Tem o molejo, então, porra, o vermelho é que nem se tiver... Outra coisa que eu não sei que fim levou, o Pardal, o Jairo, não sei que fim levou essa gente, né? Mas são gente que... O João Gilberto, às vezes eu falo com o João, falar para ti agora que a humildade é essencial na vida, mas a gente também tem que... Então, João Gilberto, olha o capoeira que o João Gilberto, a capoeira que ele jogou, o que joga até hoje, porque sei que está dando aula, o que conhece da história da capoeira, o que toca, o que canta. Então, sabe? Acho isso interessante. Eu acho que ela vai continuar no mesmo processo. A capoeira, ela tem... É que nem a vida, que nem uma árvore. Ela é feita de ciclos. A árvore nasce, cresce, dá flores, dá frutos que eclodem e espalham as sementes e morre. Cada um que está me escutando e me vendo, que faça uma reflexão de que fase se encontra dessas aí. E que momento se encontra dessa fase. E se foi uma boa árvore crescendo, se foi uma boa árvore tendo flores, se foi uma boa árvore dando frutos, se foi uma boa árvore que espalhou essas sementes desse fruto, e que está sendo, ou que será, uma boa árvore que daqui uns dias vai sumir. Vai sumir, mas os frutos ficam. Os frutos ficam. E a gente tem que encarar. Eu costumo dizer assim também, ó, eu não posso mais fazer teste para jogar no Inter ou no Grêmio. Não posso mais. Eu vivo um outro momento da minha vida. Aquele momento foi único. Cada momento é único. Aquele vivido lá atrás... E, gente, a gente tem que ir se adaptando e encarando os novos momentos. Faz parte da vida, né? E tanto na capoeira. Me questiono, qual hoje a minha posição dentro do contexto da capoeira? No contexto histórico, no contexto de jogo, no contexto de luta, no contexto de tocar, cantar. Qual é o meu contexto? Onde me enquadro? E outros da minha geração, o que somos? Não somos adolescentes em fim de carreira. Não, da minha geração, somos todos homens e mulheres de maduro para adiante. E temos que nos enquadrar conforme somos e conforme estamos nesse momento. Não sou dono da verdade, né? Longe disso, né? Mas é assim que eu vejo. 1978, 77 para 78, o embriãozinho, visto pelo nosso lado aqui, lá na General Salustiano 194. Restei eu ali por muitos anos. Tênis Clube, Alemão e Tininha. Olha... Trabalhamos ali um período, eu e o Marcelo, aguentando eu digo aguentando mesmo, porque aguentando o Baiano, o Cachorro junto com nós nessa função. Lembra, Cachorro? César da Molém, né? E de segurar as pontas do Baiano. Depois foi se criando aquela galerinha ali do Rondon, até se criar aquela galerinha do Rondon. Olha que impulso deu para a nossa capoeira, que nós estamos falando de Canoas, né? O alemão, quando saiu de Canoas e foi para Santa Catarina. Mas é aquele negócio. Flor, fruto, depois a gente vai. São os períodos de criação, são os períodos de produção, certo? O alemão deu aquele boom lá em Santa Catarina, que também de tabela aqui. Aqui, falo eu já especificamente, também. Porra, quantas vezes, gente, nós fomos daqui
visitar o alemão em Santa Catarina de ônibus. Quem foi sabe do que eu estou falando. Quantas vezes o alemão veio de lá para cá? Então, nós tivemos excelentes momentos. Ali aquela questão, o Alfredo, o Marcelo, o César, o cachorro, vamos trazer o Messinô, vamos trazer, trouxemos a primeira vez. Foi um impulso. Foi um impulso. Outro impulso, outro embalo, outra catapultada, outro lançamento, um outro estágio. Quando o alemão, mais novo do que nós, foi para lá, veio, revigorou, foi para Santa Catarina, Floripa, antes e depois. Depois, aqui, o trabalho que fez o Dentinho, o trabalho que fez e está fazendo, o Dentinho também ainda faz, o Dindo, o trabalho que fazem, o trabalho que fez e que ainda faz o Heitor, o Paulo, e agora o trabalho e o impulso, é um novo momento, essa novíssima geração, não tão nova também, né? Mas começar por aqui da minha frente, o Leandro, o Anderson, o Maninho, o Sasquatch, a Jane, o Molejo, o Vermelho. Puxa, olha quanto o menor, quanto o Pulinho, quanto o Atravessado contribuíram para nós estarmos aqui hoje, Leandro, fazendo isso. O Buiú, mas o que eu vou dizer de um Buiú? Um Buiú é um monstro, no bom sentido, né, Buiú? O Bira, olha o trabalho que o Bira desenvolveu. A Tati, se nós tivemos num momento a Tininha, nós temos nessa geração intermediária a Tati. Foi aluna do Heitor, a Tati. Hoje nós podemos... Será que nós não podemos chamar a Tati de mestre Tati? Olha, eu acho que eu boto a Tati no mesmo patamar do Sasquatch e da Jane. A Tati, tu, Tati, esposa do Bira. E não é por osmose, só pelo fato de estar do lado do Bira. Não, é pelo o conteúdo e o trabalho. O que nós vamos falar da Valéria, esposa do Anderson? O que nós vamos falar? Eu estou demorando para chegar, mas eu vou chegar, viu? Porque para mim é a mais de todas. Eu estou louco mesmo. Esposa do Dino, né? O que eu vou dizer da Lore? Se a Lore não é... Eu estou dizendo, estou achando, não precisa graduação, não precisa coordenação. Se a Lore não é mestre Lore, quem é Lore? Puxa, então nós temos Tininha, nós temos Lore, nós temos a Tati, nós temos a Valéria. Pelo amor de Deus, nós somos muito bem sucedidos nessa nossa história de capoeira. E cada um veio dando um embalo. Se o Alfredo é o remanescente daquela turma inicial, que ele, mais ele, o Marcelo, o cachorro, o alemão estava junto, mas mais o trio, seguramos o Macaô, o Macaô, ele se intitulou Macaô. O Aloysio Coutinho Neves Ferreira se intitulou Macaô, certo? E conseguimos dar a primeira explosão positiva com a chegada do Nô. E depois, ali naquele outro momento, Dentinho, Alemão, Alfredo, a vinda o Dentinho um pouquinho mais atrás, Alfredo, Alemão, Alfredo, com a vinda dos mestres. Outro boom gigantesco, talvez. Será que houveram já eventos no Rio Grande do Sul daquela magnitude que fazíamos todos os anos? A ida do Alemão para Floripa, outro boom. O gigantesco e maravilhoso trabalho feito pelo Dindo. O Carcará, até hoje, em Lajeado, um excelente, um gigantesco trabalho. O Soneca. Gente, nós estamos muito bem servidos. Muito bem servidos. E eu sei que estou esquecendo nomes, viu?
Eu tô meio sequelado, esqueço nomes às vezes. Primeiro, o dia que eu vi a meia-lua e o S dobrado do baiano, certo? Depois, o dia que eu vi Cerqueira e Sergipe jogando. Depois, o dia que eu vi no jogando. E aí, quando eu falo no, eu vou colocar, não no mesmo patamar, mas vou colocar o Nilson, vou colocar o Braulino, grande figura o Braulino. O Nilson, grande figura o Nilson. Cada um com o seu jeito, com a sua técnica, com a sua forma de chegar nos objetivos. Essas são as minhas referências na capoeira. Através dessas referências, eu vejo o João Pequeno, eu vejo o Ferreirinha, o Bobó, o Curió, o Boa Gente, o Paulo dos Anjos, o João Grande, o Caiçara. Bom, vamos por etapa. Da minha maneira de ver, seria essa. Lá no início, eram um bando de maloqueiro, maconheiro, batuqueiro. Era o rótulo que se colocava, que parte da sociedade ignorante colocava na capoeira. Logo em seguida, bem logo em seguida, ela foi galgando, digamos, posições e foi se tornando mais próximo cada vez do que é hoje, certo? Então, ela evoluiu, ela saiu dali para esse patamar de onde está hoje. Para mim, o que mais dificulta o desenvolvimento da capoeira, o que mais dificulta o desenvolvimento socioeconômico e cultural da capoeira é que a preparação dos capoeiristas, o nível de educação, o nível de escolaridade, isso é fundamental ainda. Não me interprete mal. Isso não quer dizer que aquele que não é PhD em alguma coisa, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas a questão ética, isso tudo, esse contexto educacional e cultural, traz consigo a ética, a responsabilidade, deixando por aí já é bastante, né? Isso que às vezes eu vejo que falta, como faltava naquele período, no meio da capoeira. E sempre lembrando, não é porque o sujeito sabe tudo da capoeira, que ele leu, que ele pesquisou na internet, ou porque ele faz karatê, kung fu, jiu-jitsu, hapkido e capoeira, e que ele vai ser mais ou que ele vai ser menos, né? A capoeira, ela tem uma vertente própria, ela tem uma vertente de um caminho próprio. Quem conhece capoeira sabe o que eu estou falando. A capoeira representou na minha vida e representa até hoje. Eu estou para dizer para vocês que a capoeira representa a minha vida. Sabe por quê? Primeiro, o meu círculo de amizades, quando a gente nasce numa família. A gente não escolhe nascer nessa família. Porém, a capoeira me agregou pessoas, me agregou familiares. Então, eu tenho a minha família, a qual eu nasci, de sangue, e eu tenho a família que eu escolhi e que me escolheu, que são os meus da capoeira. Eu pinço, eu saco lá de cada período desses da capoeira pessoas que às vezes eu passo anos e anos e anos sem ver, mas elas estão lá. E eu tô aqui. E elas sabem. E eu sei. Então, outra coisa que eu quero dizer, que para mim é de extrema importância. Eu saí de um câncer agora nos últimos dias. Eu tive um carcinoma e não foi muito fácil, mas tranquilo. Se eu não tivesse a poupança de saúde que eu tive e que eu tenho e que a capoeira me deu durante a vida toda, de me manter em atividade, talvez eu não tivesse saído. Eu devo a capoeira, eu devo as minhas 3 filhas, eu devo a capoeira. Se não fosse a capoeira, elas não estariam aqui. Eu não citei no meio tempo pessoas que eu quero citar agora também. Eu citei a Lore, eu citei a Tati, eu citei a Valéria. Lá atrás, a Tininha. Eu citei a Giane, mas tem a Renata também. Renata, muitos e muitos anos labutou na capoeira.
Me desculpem por eu, às vezes, puxar uma parte do assunto, às vezes está meio desconectado. Então, são as mulheres que tiveram na capoeira, sabe? A Audrey teve algum tempo na capoeira também, mas não chegou nesse patamar, nem... Sabe? Mas neste patamar, temos, no patamar maior, a Lore, a Tati, a Jane, a Valéria. Então, é isso que eu devo para a capoeira. Eu devo para a capoeira, além de outras coisas, né? Como caminhar, como saber chegar, como saber ficar, como saber sair, né? Como saber andar pela sombra, como saber andar muitas vezes sem ser visto, sem ser notado. E muitas vezes ser muito bem notado sem nem estar ali presente. Vocês sabem como é que é isso, né, mestres? E tem um rapaz, eu acho que nós nunca falamos pessoalmente, mas eu acompanho o trabalho dele pela rede social. E eu dou muito valor para o trabalho que ele faz. Muito valor. Me parece ser um cara incansável. O nome dele é Paulo. Parece que é Paulo Lara, se eu não me engano. Mas eu já vou saber, eu, Paulo, seguimos. Certo, Paulo? O Paulo Grande. Nós nunca falamos, Paulo. Mas eu admiro o teu trabalho, o trabalho que tu faz nas vilas, o trabalho que tu faz com uma galerinha. Eu me vejo no teu trabalho. Quero deixar também, né, nesse meu depoimento, nessa minha fala, e tem muita gente que eu vou esquecer, né? Tem muita gente que vai ficar de fora, né? Eu deveria ter falado mais no branco, ali naquela galera ali, o Espirro da São José, o Espeto, o Chocolate, né? O Edilson, do Mato Grande, né? Tem muita gente que eu queria citar o nome, vocês me desculpem. Aqueles 3 meninos, 3 irmãos, né? O Neco, o Binho, o Fernando, os Valdez, né? Ludwig Valdez, né? Então, poxa, tem gente... eu queria citar e abraçar com mais carinho os meus irmãos de treinamento, Meribe, Topeira, que Deus tenha, o Vinícius, o Marcelo, o Nino, são meus irmãos de treino, de início, das minhas primeiras aulas de capoeira, né? A galera de Nova Santa Rita, que, poxa, eu dei aula lá para 2.000 pessoas, no mínimo, muita gente, o José, o Rodrigo, né? Como eu digo, eu devo a capoeira às minhas 3 filhas, eu devo. O meu querido amigo e parceiro Bozó, aluno do Branco. Poxa, sabe? Então ali também, a capoeira, ela só me trouxe coisa boa. Nova Santa Rita, fiz um trabalho... entre Nova Santa Rita e Canoas, numa época eu dava aula em 22 lugares ao mesmo tempo. Na mesma semana, ao mesmo tempo. Durante a semana eu passava em 22 locais. O prédio ali da Guilherme Michel se tornou um ícone, se tornou uma referência da capoeira. Quem treinou ali, ou quem visitou ali, ou quem participou ali, sabe do que eu estou falando. Né? Então, eu queria deixar isso bem especificado. O Johnny, ali de Nova Santa Rita, o Diego de Nova Santa Rita. Poxa, vou esquecer de gente, porque eram tantos, né? Como não lembrar e não citar o impulso e a qualidade que veio trazer para Canoas com a chegada do Fabinho na Ubra, a qualificação que trouxe para Canoas, para a capoeira de Canoas, a vinda desse rapaz, do Fabinho, sabe? Um excelente caráter, uma excelente pessoa, uma excelente capoeira. Então,
São coisas que vêm a somar. E sei que aqui esqueci de muita gente. Quero lembrar também do Thiago, do Anderson, aluno do Anderson. Toda aquela galera que treinou com nós, que trabalhou com nós, que passou pela gente, dos trabalhos sociais. Olha, a galera do André Leão Poente, do Rondon, do Carlos Chagas, o Maria Auxiliadora, tradição desde lá atrás, na década de 80, quando o alemão deu aula, agora de anos para cá, que o Leandro está lá. Há quantos anos o Leandro está lá? Leandro, há quantos anos você está na Auxiliadora? Há uns 12 anos já. O Leandro dá aula no Maria Auxiliadora há 12 anos, o Anderson dá aula no Colégio Espírito Santo há 5, 6 anos. Né? Então, olha, gente, somos muito felizes com relação e muito bem servidos com relação. Olha, aqueles dois lá atrás, e vamos ser justos, ó. O início disso tudo, o baiano, por um lado, e o carcará pelo outro. Assim como teve o baiano que gerou todo esse pessoal do lado de cá, digamos assim, não vamos fazer essa separação, mas do lado mais Angola, tem o carcará, com toda aquela galera dele, que criou e está lá, a galera está lá trabalhando e com bastante aluno, e com um trabalho de qualidade, porque o que não tiver qualidade não sobrevive. E eu, uns e outros aí também, que tivemos aquele ápice gigantesco e, sabe, talvez a gente sinta falta daqueles momentos. Eu digo por mim, mas tenho certeza que digo por mais gente também, sinto falta, muita falta daqueles momentos, mas a vida às vezes empurra a gente para outros caminhos, mas estamos sempre aí, de uma forma ou de outra. Agora sim, um grande abraço a todos. Então, na minha apresentação, eu só digo meu nome e de onde eu sou, é isso? Como é que é? Eles vão. Ele... Posso atender? Boa tarde. Pois não, seu Leandro? E não é para fazer polêmica, não. O Leandro tá rindo aqui, o Leandro é safado, o Leandro é do mal. Ele tá rindo, gente, ele tá rindo aqui, como quem diz assim, que muitos vão botar chapéu, esse chapéu não, ele tá vermelho aqui, ó. Que fique registrado para a posteridade. Ele tá vermelho, mas não, é fato. Depois vai ter os extras. O making off depois. Né, gente? Tá, gente? Obrigado.